Olá pessoal, aqui é a professora Ana Carolina no Pontua Concursos com você aí para sua aprovação em análises clínicas para o concurso do seu sonho, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre urinálise, tiras de urina. Porque a urina, o exame de urina, ele é dividido em 3 partes. E como são muitos assuntos, nós temos que dividir em 2 blocos, tá? Para que você consiga absorver todo o conhecimento necessário para você gabaritar as questões aí da sua prova, tá bom? Então, o exame de urina, pessoal, ele é dividido em 3 partes. Análise física. Física, tá dizendo já o nome, né? É físico, é ver a cor, o aspecto, o odor, muitas vezes, né? E aí, a gente, dependendo do tipo de odor, faz uma observação importante, tá? Ninguém vai sair cheirando a urina, não, pelo amor de Deus, tá? Do paciente, das análises, até por questão de biossegurança, tá? A análise química, que é onde a gente avalia por meio de reações químicas e podem ser por meio também de análise visual ou por automação, a mudança de cor dessas reações químicas que vão indicar para mim quais são as concentrações daquele analito químico que nós estamos investigando, tá? Então, a gente faz uma série de análise química da urina e a terceira parte é a análise da sedimentoscopia qualitativa. Nós não vamos falar nesses blocos sobre a urina quantitativa, tá certo? Apenas nos qualitativos, que é o que geralmente os concursos pedem, beleza? Mas vamos lá. Então, aqui é um frasquinho de urina que o paciente colhe. Geralmente é um material que é muito, depende muito do paciente, porque é uma coleta que o pré-analítico todo está nas mãos do nosso paciente, né? Não está mais na mão do laboratório, nem o laboratório que coleta. Às vezes pode ser, se for um caso de um paciente internado, o paciente... ou um paciente que está em sonda, aí vai depender também do pessoal da equipe de enfermagem, né? Então, muitas vezes não é o laboratório que faz essa coleta. Quem faz essa coleta ou é o próprio paciente ou a equipe de enfermagem, dependendo da situação médica, clínica do paciente, tá certo? Então, o exame de urina, ele é consistido por 3 partes, como eu falei para vocês, né? Físico, químico, que a gente vai avaliar por meio de tira de urina, tira reagente, e a sedimentoscopia. Antes de mais nada, como é que é formada a urina? O que é a urina, tá? A urina nada mais é, pessoal, do que um filtrado do sangue, tá? Então, o meu sangue vai entrar lá na menor unidade do meu néfron, né, que é dentro do meu glomérulo, né? Eu tenho aqui a cápsula de Bowman. Nessa cápsula de Bowman, a gente tem aqui a separação do plasma. Todo o plasma sanguíneo, ele é filtrado, tá? E aí eu tenho o processo de reabsorção dos meus nutrientes e quem eu não quero vai embora para a formação da urina, tá? Então é importante a gente entender isso daqui e saber o seguinte, galera, olha só. Tudo que a gente precisa deve ser reabsorvido. Proteínas, glicose, nutrientes, tudo tem que ser reabsorvido para continuar o nosso sistema, a parte metabólica, de manutenção celular, metabolismo celular, oxidação celular, equilíbrio ácido-base, tá certo? Os íons todos que a gente precisa, magnésio, fósforo, tem que voltar para o nosso corpo para que tudo continue funcionando normalmente. E o que a gente tem em excesso, ou o que não presta, o que eu não quero mais, é excretado pela urina. O sistema urinário, então, é formado por rim, ureter, bexiga e uretra. Quais são os cuidados pré-analíticos? Galera, é uma questão que pode muito cair no teu concurso, tá? É falando aqui sobre a questão pré-analítica da amostra. Para fazer, pessoal, o EAS não é usado conservante. Pode cair na prova? Pode. A amostra tem que ser recente, mas tem que ter, no mínimo, 2 horas sem urinar. Ou seja, vem aqui comigo. Se a pessoa foi lá, geralmente essas amostras que precisam que o paciente espere, aguarde aí suas 2 horas para poder urinar, geralmente é paciente da urgência, da emergência, que está ali e precisa fazer o exame de urina, que o médico pede, mas muitas vezes acabou de ir ao banheiro. Ele tem que aguardar 2 horas para fazer a coleta. Pode ser prova de concurso? Pode ser uma questão. Quanto tempo mínimo para a coleta de urina? 2 horas.
E qual é o tempo mínimo de levar esse material até o laboratório? Também de 2 horas. Então, o paciente coletou a amostra e em até 2 horas ele tem que deixar no laboratório para fazer análise, beleza? Então, não tem como errar aqui, porque é 2 e 2. Agora, se a minha amostra não for levada para o laboratório em até 2 horas, aí sim eu tenho que proteger da luz e colocar em geladeira, ou seja, geladeira significa temperatura de 2 a 8 graus por no máximo 12 horas, tá? Lembrando que nessa temperatura pode haver formação de cristais, tá? Nós vamos falar isso no bloco de sedimentoscopia da urina. A amostra nunca deve ser congelada. Isso também pode ser questão aí de prova. Para armazenamento, pode congelar a amostra de urina para AS? Não, não pode, beleza? E caso ela tenha sido refrigerada, tem que esperar chegar na temperatura ambiente para começar a manipular a amostra, justamente por causa da formação desses falsos cristais, porque não veio do paciente. Muitas vezes eles são formados por causa da diminuição da temperatura, a urina está concentrada, forma cristais. Isso é super comum acontecer no laboratório. E aí, pessoal, a gente pode estar liberando resultados errados por causa de erros pré-analíticos, beleza? E é sempre observar a presença de depósito que pode acontecer na urina, tá? Falando sobre a química da urina, e os seus interferentes pré-analíticos, se eu não respeito, tá, pessoal, o pH, ele pode aumentar o meu pH. Se eu não levo esse meu material nessas 2 horas e eu começo a ter interferência pré-analítica, o pH ele pode aumentar. Por quê, professora? Porque com o tempo, né, a amônia que está presente na urina começa a alcalinizar a nossa amostra, podendo aumentar então o nosso pH. E também a partir de bactérias contaminantes. As bactérias também podem fazer esse aumento de pH, o que não é interessante para a gente, tá? A glicose ela diminui porque o metabolismo celular começa a consumir essa glicose. Assim como acontece no sangue, pode acontecer na urina. O nitrito, ele pode aumentar ou diminuir. Aumentar por quê? Porque eu posso começar a ter a produção de bactérias que já estão lá presentes. Elas começam a se replicar ali dentro da amostra, que está demorando para levar para o laboratório, e acaba dando um falso nitrito positivo. Ou, se eu tenho amostras que são produtoras de nitrito, eles podem se degradar, o nitrito pode se degradar a nitrogênio, pode evaporar e pode dar um falso negativo, sendo que na verdade deveria ser um nitrito positivo. Corpos cetônicos, ele pode dar negativo, pessoal, porque ele pode converter do ácido cetoacético a acetona e aí evaporar. E aí ele vai dar um falso negativo pra gente. Por causa da exposição da luz, eu posso ter uma redução da bilirrubina e do urobilinogênio, que são substâncias que são sensíveis à luz, são fotossensíveis, tá? Pode ter redução de hemácia dos leucócitos, tá? Porque eu tenho uma degeneração, uma lise celular. Então, na hora de fazer análise do meu sangue, eu não vou ver a presença desses elementos. Os cilindros, se presentes na urina, eles podem se reduzir, porque eles acabam se solubilizando da matriz proteica, tá? E aí a gente não consegue mais enxergar os cilindros. Então, pessoal, vem aqui comigo. É extremamente importante, então, respeitar o tempo de coleta da urina a entrega no laboratório. Porque se eu atrasar essa entrega, eu posso afetar fatalmente aí, com certeza, todos esses analíticos. Viu como é importante? Vamos continuar aqui. Então, eu tenho que ter... quais são os tipos de amostra? Perdão. Quais são os tipos de amostras que nós temos, tá? Para fazer o EAS. Lembrando, a gente está falando só de AS. Amostra aleatória. São 2 horas sem micção. Geralmente são pacientes da emergência, tá certo? A primeira urina da manhã... O médico pode pedir e pode também pedir a segunda urina da manhã. A primeira urina da manhã é uma urina mais concentrada. É aquela urina que foi formada durante toda a noite. Mas se o médico, dependendo do tipo de análise que o médico está fazendo, ele também pode pedir para você a segunda da manhã, que é menos concentrada. Tá certo? Isso tudo vai depender do médico solicitante. Agora,
Quais são as orientações para coleta de urina em mulheres? Vem aqui comigo no quadrinho. Primeira coisa, pessoal, lavar as mãos. Então, sempre lavar as mãos antes de manipular as genitálias para coletar a urina, tá certo? Nas mulheres, devem se afastar os grandes lábios. A partir do momento que eu abro os grandes lábios, eu tenho que lavar com água e sabão e secar com papel ou com toalha limpa, tá? As genitais, não deixando qualquer tipo de resíduo de água. Aquela toalhinha lá que tá... Não pode ser uma toalha que já esteja usada, de preferência passada, para não estar interferindo e nem estar disponibilizando ali bactérias que a gente não quer que esteja presente no nosso exame, tá? Depois de lavar e enxugar bem, abrir bem os lábios, né, os grandes lábios, e começar a urinar no próprio vaso sanitário. Então, começou a urinar, começa a urinar e não para. Vem com um copinho coletor, mira lá no jato de urina, colhe o jato médio, retira sem parar a micção. Então, essa é a coleta correta. Então, o jato ininterrupto. Então, eu não posso interromper o jato, ou seja, contrair os esfíncteres, segurar a urina para depois coletar o segundo jato. Não. É na urina contínua, entro com o frasquinho, tiro, termino de urinar no próprio sanitário, fecho o frasquinho e levo para o laboratório. Beleza? E nos homens, como é que funciona? Nos homens, pessoal, a mesma coisa. Lavar as mãos antes de qualquer tipo de manipulação. Expor a glande para fora, tá? Lavar bem essa glande com água e sabão. Secar, não deixe água, excessos de água ou de sabão, seque bem. Toalha, pode ser papel toalha, pode ser gás estéril, pode ser uma toalha limpa. No vaso sanitário, comece a urinar. Sem interromper o jato, coloque o frasco coletor, colhe o material, retira e continue a urinar, tá? Desprezando o resto da sua micção. Então, eu, de novo, não posso contrair os esfíncteres segurando a urina para coletar esse segundo jato da amostra. Não pode. Pode ser questão de prova? Pode ser questão de prova, tá? O segundo jato, tu tem que contrair os esfíncteres? Não tem, tá? É jato ininterrupto. Termina de urinar no sanitário, fecha o frasco e leva para o laboratório. Lá a gente vai ver e analisar todo o material. Vamos aqui no material, pessoal. O que significa EAS? Elementos anormais e sedimentoscopia, beleza? Para fazer a análise física, eu avalio a cor. E para avaliar a cor, eu posso ter a urina, além da cor dela normal, que é a amarelinha. Vou botar aqui o amarelo. Tá? A cor da urina amarela, que é o normal. Eu posso ter as cores laranja, bem laranja mesmo, que é presença aí de um medicamento muito utilizado para infecção urinária, que é o Pyridium. Pode ter uma coloração vermelha, e essa coloração vermelha pode indicar a presença de hemoglobina ou outras substâncias, tá? Metildopa, porfirinas. Uma coloração mais esverdeada da minha urina pode ser uma bilirrubina oxidada ou azul de metileno, tá, pessoal? Ele vai dar essa coloração mais verde para a nossa urina. Nossa não, né? A urina que a gente está fazendo no exame. Azul de metileno somente, pode ficar de cor azul. Aquela urina com cor de Coca-Cola, chocolate, pode ser presença de bilirrubina ou hemoglobina. E a urina preta é a presença de melanina, tá certo, pessoal? Então, qualquer cor anormal deve ser anotada no laudo, indicando aí, mostrando para o médico, orientando ele como é que está sendo a resposta urinária do paciente, tá? O volume correto é em torno de 10 ml para realizar o exame. Agora, o frasco que a gente entrega, né, para o paciente, geralmente comportam 50. A gente, desses 50, tira os 10. Ah, professora, mas se for paciente pediátrico? Galerinha, se for paciente pediátrico, a gente vai ter uma atenção maior com esse paciente, a gente vai avaliar o volume para poder dar seguimento. Agora, se é um paciente adulto que não conseguiu urinar 10 ml de urina, é bom informar isso no laudo, mesmo após 2 horas sem a micção.
Se ainda assim, depois de 2 horas, ele não conseguiu colher mais de 10 ml, isso deve ser reportado no laudo. O aspecto, ele pode se dividir em límpido, ligeiramente turvo ou turvo. Tá vendo aqui? Eu consigo enxergar do outro lado do tubo. Esse aqui está bem transparente. Enquanto esse aqui eu não consigo enxergar o outro lado do tubo. Como é que a gente vê o aspecto? Coloca o tubo frente aos olhos e aqui a gente tem que enxergar do outro lado. Se eu enxergo muito bem, é límpido. Se eu enxergo médio, é ligeiramente turvo. Se eu não enxergo nada, turvo. Tem que ser reportado no laudo. O odor geralmente não é descrito não é descrito em laudo, tá? Mas se for um odor muito característico, é importante citar no laudo, tá? E aí, pessoal, depois do exame físico, a gente vai fazer o exame químico e sedimentoscopia. Para a gente terminar esse bloco, nós vamos falar só sobre o exame químico e no bloco de urinálise e sedimentoscopia, a gente vai falar só sobre o sedimento urinário. O que é o exame químico da urina? Eu utilizo uma tira reagente, onde nessa tira, pessoal, aqui é a tira purinha, tá? Sem estar molhada na urina. Então, dentro dessas almofadinhas aqui, eu tenho um reativo químico, que na presença de leucócitos vai migrar aqui para a cor mais roxinha. Na presença de nitrito, mais rosinha, urobilinogênio mais rosinha escuro, e assim sucessivamente. Nós vamos falar sobre cada um a seguir. Lembrando que quanto mais eu tenho daquela substância, mais forte aquela cor. Então, por exemplo, nessa almofadinha aqui eu reativo para proteínas. Quanto mais proteína eu tenho na minha urina, mais verde ela vai ficar. Vamos falar sobre cada uma delas? Vamos começar pela densidade. O que é densidade, pessoal? Vem aqui comigo. Densidade é o peso do líquido, é a massa que eu tenho de conteúdo ali comparado à massa do peso da água. Então, eu tenho a água como uma referência de peso, tá? A densidade da água é de 1000. Antigamente, a gente usava um equipamentozinho chamado refratômetro. Refratômetro. E a gente zerava com uma gotinha, a gente pingava uma gotinha aqui, e aí a gente visualizava exatamente aqui, ó, como se fosse um binóculo, tá vendo? Então a gente coloca aqui, ó, olha aqui pra mim. Então a gente colocava aqui e enxergava aqui, ó, exatamente essa imagem aqui. E aí, ó, pessoal, a gente para calibrar a água, ela tem que estar, ela vem com essa marcação até aqui, ela fica toda preenchidinha. Na hora de pingar uma urina, a gente vai analisar aqui a densidade da urina, nesse caso aqui é 1040, tá? Mas é uma urina muito pesada, né? A urina, no máximo, ela chega aqui a 1030. Então, a densidade é a relação entre a massa de um volume líquido e a massa de um mesmo volume de água destilada, tá? Que a nossa referência é 1000. Uma urina normal, pessoal, ela pode ser... Não tem uma descrição de normalidade para densidade. No caso, é um indicador de massa. Então, quanto mais diluída está a minha urina, mais próxima de 1000 ela vai estar. Quanto mais concentrada, mais longe de 1000 ela vai estar. Então, no caso, vai até 1030 as nossas tiras reagentes. Tá? Então, uma urina de 1000 é mais leve, enquanto uma urina de 1030, eu espero, então, que eu tenha mais elementos na hora de pesquisar na sedimentoscopia. Eu vou ver muitas células, muco, vou ver vários elementos numa urina mais pesada. Belezinha? Continuando. A tira que analisa leucócitos, ele vai sair de uma cor mais cinza para uma cor mais roxa. E os leucócitos, pessoal, eles catalisam as hidrólises dos ésteres, denominados esterases. E são essas esterases que são liberadas na degeneração celular que vai definir pra gente essa coloração mais roxa, tá? Então, são essas esterases aqui que vão reagir na nossa tira de urina. Quando a gente tem aqui a presença de leucócitos na tira de urina, fatalmente nós vamos encontrar na microscopia a presença de leucócitos, tá? Nitrito. Nitrito é quando algumas bactérias convertem o nitrato em nitrito, tá, pessoal? Toda bactéria, ela converte nitrato em nitrito? Não.
nem toda bactéria converte nitrato em nitrito. Eu posso ter presença de bactérias? Posso. E sem ter nitrito? Posso também, tá? Uma coisa não exclui a outra. Eu posso ter presença de bactéria na microscopia e ter nitrato negativo, mas eu não posso ter nitrato positivo sem bactéria na microscopia, beleza? É indicado pedir um novo material. A bilirrubina e o urobilinogênio são indicadores aqui do metabolismo das hemácias e de atividade hepática. Se eu tenho alguma doença hepática, tipo uma obstrução biliar, aumentando os níveis de bilirrubina sérica, eu vou ter presença, então, de bilirrubina na minha urina. A mesma coisa pode acontecer, sim, na doença hemolítica, porque a hemoglobina, pessoal, ela vai se degradando e o produto do metabolismo da bilirrubina, da hemoglobina é bilirrubina e urobilinogênio, tá? Hemoglobina, bilirrubina e urobilinogênio. Beleza? Então, na presença deles, pode estar indicando uma coisa ou outra. Professora, o que eu tenho que fazer nesse caso? Vocês têm que ir direto na sorologia, no soro do paciente, dosar bilirrubina direta e bilirrubina total para avaliar o quadro do paciente, se é de origem hemolítica ou hepática, para confirmar esse resultado. A gente nunca libera urobilinogênio e bilirrubina positiva sem uma associação nas dosagens de hemoglobina. Proteína. Pessoal, sempre que eu tenho lesão renal, 100% das vezes que eu tenho lesão renal, eu tenho presença de proteínas, tá? E aí eu posso ter uma lesão renal, eu posso ter uma proteinúria, que pode ser postural, ou seja, passo muito tempo em pé, funcional, ou seja, por febre, exercícios físicos intensos, tá? Extravasamento. Antigamente a gente chamava de proteínas de Benz-Jones, que são as proteínas de baixo peso molecular, que a gente vai estar chamando agora assim, tá? Proteínas de baixo peso molecular. Aí sim. E também no mieloma múltiplo a gente pode ter esse extravasamento de proteína. Pós-renal, o que significa isso, professora? Que é uma proteína que vem depois do rim, tá? Então não é uma proteinúria de origem renal. Ela pode ser de uma infecção urinária a nível de ureter, bexiga e uretra. Pode ser microalbuminúria, que pode estar associada à doença renal, e aí eu tenho aumento da mortalidade cardíaca e por diabetes do tipo 2. Então essa proteína eu sempre tenho que ficar atenta com ela, porque eu estou indicando lesão renal. Potencial de hidrogênio, galera, é o pH, tá? O que é o pH? O pH, galera, é quanto que eu tenho de H+ ali na minha solução, tá? Quanto mais H+ eu tenho, mais ácido é aquela solução. Quanto menos H+, mais básica ela vai ser. No equilíbrio ácido-básico, a gente tem que liberar o H+. A gente não pode ficar retendo H+ dentro do nosso corpo, porque senão a gente vai ter um desequilíbrio ácido-base. A gente vai ver isso em equilíbrio ácido-base e gasometria nas aulas aqui do Pontua. Então, como é que funciona? Se a gente tem que excretar o H+, e a gente tem o tamponamento para o bicarbonato, eu tenho esse equilíbrio aí hidroeletrolítico. E aí eu tenho esse equilíbrio ácido básico e eu consigo monitorar isso por meio do pH. Qual é o pH normal da urina, professora? pH ácido. Por quê, pessoal? Porque eu tenho que liberar H+ para fora do meu corpo, que eu não quero ter uma acidose, né? Ninguém quer. Vamos lá. Sangue e hemoglobina. Se eu tenho presença de sangue, ou se eu tenho, no caso, hemácias íntegras ou hemácias que já foram hemolizadas, eu vou ter aí, então, uma reação que vai me dar uma coloração mais esverdeada. Então, na presença de hemácias, eu vou ter, então, esse marcador como positivo. O que ele indica? Lesão renal, o que pode ser glomerular ou de vias urinárias. É importante observar o aspecto antes e depois da centrifugação. Por que isso, pessoal? Porque se eu faço a tira de urina, deu positiva para o sangue, a minha urina está vermelha, tá certo? Eu centrifuguei, se são hemácias íntegras, elas vão para o sedimento urinário e a amostra na parte de cima, o sobrenadante, volta a ficar amarelo. Então, significa, então, que eu não tenho hemólise das minhas células. Na hora que eu for na microscopia, vou enxergar as hemácias. Se, mesmo após a centrifugação, a minha urina continua vermelha e eu continuo tendo sangue na urina por meio dessa tira,
O que está indicando, pessoal? Que a minha hemácia foi hemolizada, tá? E que eu tenho, sim, hemoglobina naquela amostra. Agora, eu posso emitir esse resultado mesmo não enxergando na microscopia, porque é isso que vai acontecer. Se o meu sedimento urinário, se o meu sobrenadante continua vermelho, eu não vou enxergar as hemácias íntegras na microscopia, porque elas estouraram. Mas eu não posso deixar de liberar a hemoglobina positiva e quantas cruzes deram, porque pode indicar pra gente um problema renal, tá? Olha aqui, pessoal. Hemólise intravascular ou lá na cápsula de Bowman, tá bom? Então a gente tem que ficar atento a isso daí. Pacientes hipertensos é muito comum esse tipo de situação, tá? Corpos cetônicos, pessoal. No caso, os corpos cetônicos, eles estão presentes quando eu tenho um desvio metabólico. Quando a quantidade de carboidrato é insuficiente para as nossas necessidades energéticas. Aí a gente começa a consumir o quê? Ácido graxo. Qual é o produto do metabolismo do ácido graxo? Caramba, ciclo de Krebs, vocês lembram disso? Pois é, vamos voltar a falar dele um pouquinho aqui. Então, se a gente tem aqui um desvio metabólico e consumo dos ácidos graxos, porque eu não tenho mais carboidrato, o meu corpo começa a produzir corpos cetônicos e eu começo a liberar esses corpos cetônicos na urina. É muito importante porque indica para mim febre, dieta, jejum muito prolongado, exercícios intensos e na diabetes, tá? Que o diabético ele pode ter um desvio metabólico, que é o que a gente vai falar aqui para encerrar a aula. Eu tenho aqui então a glicose, que é a tira de urina, que vai indicar para a gente então o excesso dessa glicose na urina. Então como é que funciona, pessoal, lá a nível glomerular? É filtrado meu sangue lá no glomérulo e quando eu vou lá para o túbulo proximal, todas essas substâncias, glicose e proteína, têm que ser reabsorvidas para o nosso organismo. Se o nosso organismo não consegue reabsorver porque tem muito, porque existe uma saturação, ou seja, não consigo mais. Tudo que eu consegui pegar, já peguei, né? Então, o que o corpo faz? Joga para fora. Então, ao jogar para fora, vem aqui no material comigo, pessoal. Se eu não consigo absorver toda a glicose, o excesso é eliminado na forma de urina. E aí, gente, a gente tem aqui nossa saturação de glicose renal, que é de 160 a 180 miligramas por decilitro. Quando essa situação pode acontecer? No diabetes, quando eu tenho uma má reabsorção tubular, na gravidez, na alimentação, se eu faço uma alimentação que é muito rica em glicose, eu posso ter esse tipo de situação. Medicamentos, o paciente que teve que fazer um soro glicosado, por exemplo, vai ter um aumento. Estresse também é um fator importantíssimo aí para ser um marcador de glicose, tá? Um aumento de glicose urinária. Pessoal, dentro da tira de urina, é importante a gente estar fazendo alguns tipos de associação. Por exemplo, se eu tenho corpos cetônicos, já fica de olho na glicose. Se eu tenho glicose, fico de olho no corpos cetônicos, tá? Porque é um desvio. Se a gente está falando de metabolismo celular, a gente está falando desses dois parâmetros. Sem contar que eu tenho que ver lá na bioquímica sérica. Eu tenho que ver se no sangue essa minha glicose também está baixa mesmo. Se essa minha glicose está alta mesmo. Tá? Outra situação é correlacionada à bilirrubina. Associar essa bilirrubina urinária com a bilirrubina sérica. Será que realmente está aumentada? Será que eu tenho uma icterícia? Então, sempre o pessoal está atento aí a essa situação. E correlacionada à hemoglobina também. Pode cair na sua prova? Pode cair na sua prova. Eu tenho hemoglobina positiva sem ter hemácias? Pode acontecer, tá? Eu tenho que fazer uma confirmação desse laudo, repete a fita, faz uma nova centrifugação daquele material, repete o exame, mas não deixe de liberar a presença de hemoglobina na urina, porque isso é extremamente importante do laudo. E pode cair numa prova de concurso, tá? Bem, a gente termina por aqui a sessão de urinálise e tira de urina. É bem corrido, pessoal, porque é muita coisa que eu tenho que colocar aqui tudo no bloco só, tá? Mas qualquer dúvida, pode escrever para o Pontua Concursos, que eu tô com vocês, e a gente fica aí para a aula de sedimentoscopia. Não perde, não. Toma um cafezinho, um ar e volta para cá, para a Pontua, para a gente continuar aqui e gabaritar as nossas questões de prova. Um super beijo e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.